Fala galera, beleza? Sou eu, o Igor, e bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso básico de eletrônica, né? Lembrando que o objetivo desse curso não é formar você um eletricista, formar você um técnico eletrônico. O objetivo desse curso é te dar o conhecimento, o mínimo de conhecimento, o mínimo de ferramentas possíveis para que você possa trabalhar com sistemas de detecção e alarme de incêndio. Tá? Não só sistemas de detecção e alarme de incêndio, esse curso também você vai conseguir trabalhar com sistemas de alarme, de baixa tensão em geral, tá bom? Lembrando que eu já falei o que era tensão, tá? Então se eu falei tensão agora e você não compreendeu, volta na aula anterior, dá uma revisada aí, tá? Então é isso, tá? Então na aula 2, circuitos elétricos, é uma aula focada justamente em circuitos elétricos e eletrônicos, porque o sistema de detecção de incêndio, ele é um equipamento eletrônico, ele possui circuitos, e a gente tem que entender isso para poder trabalhar, tá? Então, vamos lá. Opa, beleza? O objetivo da aula de hoje a gente vai aprender a diferenciar a corrente contínua da corrente alternada, existem esses dois tipos de correntes, compreender o conceito de um circuito elétrico, tá? Qual que é o conceito? O que é um circuito elétrico? Identificar os principais componentes de um circuito elétrico, né? O que o circuito elétrico precisa para ele poder funcionar, para ele ser considerado um circuito elétrico, e reconhecer a importância da lei de Ohm na eletrônica. A lei de Ohm que a gente falou da aula passada, hoje a gente vai fazer um aprofundamento nela, tá bom? Então, beleza. O que é um circuito elétrico? A definição de circuito elétrico é: o circuito elétrico é um caminho fechado que permite que a corrente flua, tá? Então, um circuito elétrico, ele é exatamente isso, ele é um circuito, para quem não sabe o que é um circuito, é um caminho que tem começo e fim, tá? Então é um circuito fechado que permite que a corrente elétrica ela flua nesse circuito, tá bom? Então, aqui a gente tem uma imagem de um circuito elétrico, né? Então aqui a gente tem, deixa eu pegar a nossa luzinha, aqui a gente tem uma bateria, a gente tem a condução da corrente elétrica dentro de um condutor, a gente tem um interruptor, certo? E a gente tem a condução até chegar na nossa lâmpada, tá? Assim, uma vez que o interruptor ele está pressionado, uma vez que esse interruptor aqui ele está pressionado, existe a condução de corrente elétrica. Então esse aqui é um circuito elétrico, tá bom? Deixa eu apagar tudo que eu fiz. Beleza. Deixa eu guardar a nossa lousa. Estou aprendendo a mexer nisso aqui ainda. Beleza. Próxima página. Próxima página. Componentes básicos de um circuito, tá? Todo circuito elétrico, pessoal, ele precisa ter uma fonte, um meio de condução e uma carga, tá? Então, aqui no caso, qual que é a nossa fonte? A nossa fonte é a nossa bateria, certo? Qual que é o sistema de condução? É o nosso fio, ou no caso aqui, o cobre de uma placa, entendeu? Aqui no caso, vamos falar que é um fiozinho, aqui a gente tem duas lâmpadas, certo? Então aqui a gente tem a carga, a gente tem a condução, na verdade a gente tem a fonte, a gente tem a condução e a carga. Qual que é a carga, pessoal? A carga são as lâmpadas, tá? Então isso aqui é os componentes básicos de circuito elétrico: fonte de alimentação, a condução, o meio de condução e a carga. Qual que vai ser o elemento que vai ser ligado, certo? Vocês reparem aqui que aqui a gente tem umas setinhas mostrando um fluxo de corrente. Isso aqui significa o caminho que a corrente está percorrendo, né? São os elétrons se movimentando dentro desse condutor. Como os elétrons estão se movimentando dentro desse condutor. Eu vou entrar em mais detalhes sobre isso nos próximos slides, tá?
Mas já é importante vocês darem uma olhada e já fixarem isso na mente de vocês, tá bom? Então, beleza. Próxima página. Tipos de corrente elétrica. A gente tem dois tipos no meio da eletrônica, a gente tem dois tipos de corrente elétrica. Prestem bem atenção nessa parte, pessoal, que isso daqui define muita coisa, tá? As duas correntes, elas não se misturam. Equipamentos de corrente alternada são equipamentos de corrente alternada, equipamentos de corrente contínua são equipamentos de corrente contínua. Lembra na aula passada que eu dei o exemplo para vocês que a gente não pode pegar um controle remoto e conectar ele direto na tomada, que ele vai acabar explodindo, ele vai acabar se danificando, né? E a gente também não consegue ligar uma geladeira com pilha, a não ser que você... não, nem se você tiver muitas pilhas, né? Então, esse conceito ele tem que estar bem fixado na mente de vocês, vocês têm que saber diferenciar isso certinho para que vocês comecem a trabalhar com esse tipo de sistema, tá bom? Então, vamos lá. Tipos de corrente alternada, tipos de corrente elétrica, corrente alternada e corrente contínua. Como a gente vai aprender a diferenciar e saber qual que é cada uma? Beleza. Corrente alternada. A corrente alternada, mais conhecida como CA, geralmente vocês vão ler na etiqueta do equipamento, vocês vão ver lá VCA ou VCC, tá? O CA é de corrente alternada. A corrente alternada é um tipo de corrente elétrica que ela muda periodicamente de direção. Ela não tem um fluxo, certo? Ela muda periodicamente de direção. É o tipo de corrente amplamente utilizados em aparelhos domésticos e sistemas de distribuição de energia. Aonde que a corrente alternada está presente, pessoal? Em tudo que é ligado na tomada. Tá? Se você liga uma lâmpada na tomada, ela está usufruindo a corrente alternada. Então, todas as tomadas da sua casa inteira, a fonte de energia dela é tudo alternado. O que vem do poste da sua casa, o que passa para as lâmpadas, interruptor, tomada, é tudo corrente alternada. E como é que essa corrente alternada ela funciona? Você sabe que na sua tomada você tem dois pinos, né? Você tem dois pinos que entram na tomada. O terceiro pino é o terra. Vamos ignorar ele por enquanto. Então esses dois pinos, como é que a corrente flui? Não tem um lado certo que ela anda. Como é que ela funciona? A corrente alternada, pessoal, ela vai fazer o seguinte. Ora, ela vai estar para esse lado e ora, ela vai estar para esse lado aqui, ó. Certo? Ela não tem um fluxo certo, ela não anda num caminho certo aqui assim, ó. Entendeu? Opa, minha seta ficou meio estranha. Entendeu? Então, ora ela tá para lá, ora ela tá para cá. Isso se dá por conta da geração de energia, como é que é feita a geração de energia. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso novamente, porque o foco do curso não é esse, né? Mas tem uma explicação para isso, tá? Mas enfim. Então, por isso que quando você coloca um aparelho na tomada, você já percebeu que você não tem a polaridade. Você tanto faz o jeito que você vai colocar esse equipamento na tomada, ele funciona das duas maneiras. Porque a corrente ela não tem um jeito certo de se movimentar. A luz do meu quarto acendeu sem querer, cara. Ai, que coisa, deve estar com problema no interruptor, mau contato. Mas vamos continuar aqui, esquece isso. Então, o fluxo de corrente, ele não tem um padrão, tá? Então, tanto faz o jeito que você vai conectar na tomada que vai funcionar, tá? Vocês já ouviram falar em Hertz? Né? Hertz. Aqui é 127 volts, 60 Hertz. O que é esse 60 Hz? É a quantidade de tempo que a corrente oscila em um segundo. Tá? Então, se é 60 Hz, ela vai oscilar 60 vezes por segundo. Tá? Então é assim que funciona. Tá bom? Agora, a corrente contínua, deixa eu apagar aqui. Beleza? Agora, a corrente contínua, ela funciona diferente, tá? Então, a corrente contínua é um tipo de corrente elétrica que flui em uma única direção constante. É frequentemente associada a baterias e dispositivos eletrônicos alimentados por baterias, tá? Para começar a explicar para vocês, notem que meu circuito aqui, ó, ele é o mesmo circuito, só que muda o tipo de fonte de alimentação,
Tá? Aqui eu tenho uma fontezinha com o símbolo da corrente alternada, tanto que é o símbolo que oscila. A gente vai entender também o porquê desse símbolo aqui nos próximos slides, tá? E aqui a gente tem o símbolo de uma bateria. É diferente, tá? A bateria, pessoal, como a pilha, ela tem polaridade. Você não pode ligar uma pilha invertida, tá? Ao contrário da corrente alternada, que a gente pode ligar a tomada de qualquer jeito, a pilha não. A pilha você tem positivo e você tem negativo, tá? E como é que funciona aqui? Como é que a corrente elétrica vai fluir nesse circuito de corrente contínua? Eu aprendi no meu curso de eletrônica que a corrente ela vai andar do positivo para o negativo, tá? Mas existem estudos que falam que não, que a corrente elétrica ela flui ao contrário, ela flui do polo negativo para o polo positivo, tá? Isso, pessoal, para a gente não interessa como que a corrente vai andar no circuito. O que interessa é que tem polaridade. Tá? Então aqui a gente sabe, eu vou passar para vocês como eu aprendi, como é o jeito convencional da coisa, né? Tem muitos exemplos em livros, essas coisas que falam que a corrente flui do positivo para o negativo. Tá? Então, como é que vai acontecer aqui? Ó? A corrente elétrica ela vai passar do positivo para o negativo. Então ela vai ter uma polaridade. Você não pode ligar uma pilha invertida, que seu circuito não vai funcionar. Dependendo do que você ligar, ele pode até queimar. Então, prestem muita bem atenção nisso, tá? Os equipamentos eletrônicos de, de alarmes, eles utilizam muito disso, de polaridade. Então, sempre quando fala polaridade, saiba que tem jeito de ligar, que não é qualquer posição que você vai pôr lá que vai funcionar. Então, sempre quando for falar assim, ó, a polaridade desse equipamento, entendeu? Tudo tem a ver com, tudo tem relação com isso aqui, tá bom, pessoal? Se trata de corrente contínua. Então, o jeito que a corrente flui nesse circuito é dessa maneira aqui. Então, saiba que a gente tem polaridade nesse tipo de circuito, certo? Agora, no exemplo que eu dei da corrente alternada, a gente não tem polaridade. Tanto faz se você vai ligar sua geladeira com o plug assim ou com o plug assim. Geralmente, o pino do terra ele determina se é para cima ou para baixo. Tá? Mas se você excluir o pino do terra, tanto faz. A gente sempre liga eletrodoméstico de qualquer jeito, da tomada, que a gente nunca percebeu isso. Agora, quando você vai conectar uma pilha no controle remoto, você sabe que tem um jeito de você conectar. E é por conta disso, tá bom? Então, essa é diferente de corrente contínua para corrente alternada. A corrente alternada ela está associada a tensões altas, 127 e 220 volts. E a corrente contínua está associada a correntes mais baixas, né? Sistemas por exemplo, uma pilha ela tem 1,5 volt, 1,5 volts, certo? Um sistema de corrente contínua, que é uma geladeira, usufrui 110, 220. Tá? Alarmes de incêndio o laço dele. Quando eu falo laço, pessoal, é o circuito que você vai ligar os detectores. É o circuito que sai da central para você ligar os detectores. Ele é uma tensão de 24 volts, normatizado. A gente acha também muitos dispositivos de 12 volts aí, que não são normatizados, mas a gente encontra. Tá? Então, isso tem que estar bem fixado na cabeça de vocês, tá bom, pessoal? Se vocês puderem pegar conteúdos de apoio, ver na internet, a gente tem diversos vídeos que explicam isso muito. Eu já estou passando uma maneira didática, mas vocês podem pegar mais conteúdos na internet para fixar isso na memória de vocês, que isso aqui é importantíssimo, tá bom, pessoal? Então, aqui eu tenho um exemplo, um gráfico que mostra como essas correntes se comportam dentro de um condutor, tá bom? Aqui um gráfico, pessoal, quando a gente vai explicar um gráfico, a gente tem dois eixos do gráfico. A gente tem o eixo Y e o eixo X. O eixo X é esse eixo aqui na horizontal e o eixo Y é esse eixo aqui na vertical, tá? Aqui, pessoal, quanto mais eu aumentar o eixo, mais sobe a tensão, tá? Mais sobe a voltagem, tá? Então vamos supor que aqui em cima seja 10 volts. Então aqui no meio será 5 volts. E aqui embaixo também eu tenho menos 10 volts
e menos 5 volts, certo? E aqui é o tempo. O eixo X, pessoal, é o tempo, tá? Aqui eu tenho uma forma de onda, certo? Então eu posso determinar um tempo aqui, qualquer tempo, 1 segundo seria daqui até aqui, tá? Tanto faz, mas a gente sabe que é uma linha de temporal. A corrente contínua, sinalizada em vermelho aqui pra gente, ela é uma corrente que ela se mantém instável. Ela se mantém só no polo positivo do eixo Y, né? E ela está a todo momento nos 5 volts. Então a gente sabe que essa corrente aqui, ela é uma corrente que está com 5 volts nela, tá? E notem que ela sempre está no mesmo modo. Ela sempre está do mesmo jeito, sempre está em cima e mantendo contínua, por isso que é contínua. A corrente alternada, como o próprio nome dela sugere, ela se alterna, tá? Ela vem, ela sobe para os 10 volts, ela baixa e vem para os menos 10 volts. E assim por diante, tá? Então essa corrente ela está todo instante fazendo isso, ela vai e volta, vai e volta. É por isso que ela alterna dentro do condutor, e é por isso que você não tem polaridade, tanto faz o jeito que você ligar, ela sempre vai fazer essa forma de onda nos condutores, né? Então, graficamente, essa é a diferença das duas. Reparem bem nessa corrente alternada aqui, que lembra do exemplo que eu dei do circuito para vocês? Aqui, ó, aqui mostra o símbolozinho da corrente alternada, tá? Então, é por isso que geralmente usam esse símbolo em corrente alternada, por causa que ela alterna mesmo dentro do condutor, tá? E cada ciclo desse daqui, ó, isso daqui é um ciclo, tá, pessoal? Daqui até aqui é um ciclo. Notem que ele começa daqui, ele vem, volta e volta no mesmo ciclo que ele começou, no mesmo ponto que ele começou aqui. Então isso é um ciclo. Cada ciclo desse é determinado, é só nível de curiosidade, tá? Não quero que vocês se confundam, mas cada ciclo desse é 1 Hz. Então, para vocês terem uma noção, essa corrente aqui, ela vai oscilar 60 vezes em 1 segundo na corrente alternada. A cada 1 segundo, ela faz 60 vezes isso aqui, tá? É muito rápido, é muito rápido, tá? Então não tem como a gente... Tanto, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de tomar um choque, você vê que ele treme, é por conta disso, né? Eu já tomei vários choques na minha vida, então, você que já não tomou um choque, você nota que ele treme, né? Você sente aquela tremida. É por conta disso, é essa oscilação, 60 vezes por segundo, tá? Então, é isso. Eu vou bater um pouco na tecla do que, pessoal, foquem bastante nisso, estudem bastante isso, para vocês não terem dúvidas, tá? O que é uma corrente contínua e o que é uma corrente alternada, tá bom? Porque isso aqui é importantíssimo no mundo da eletrônica e nesse meio que a gente vai entrar de sistemas de detecção e alarme de incêndio, tá bom? Então, vamos para o próximo slide. Vamos fazer uma imersão na lei de Ohm dentro de circuito, tá? Aqui eu tenho um circuito de corrente contínua, vocês podem ver que tem uma bateria e tem polaridade. O meu equipamento aqui, ele usufrui de uma polaridade, então ele tem um polo positivo, ele tem um polo negativo, tá? E vamos supor que esse meu circuito aqui, eu quero saber a tensão dele, a tensão medida em V, lembra? Então eu sei que aqui eu tenho uma corrente de 3 amperes, 3A, e eu sei que essa minha carga, o que é essa carga? Ah, Igor, Igor, o que é essa carga? Pessoal, essa carga pode ser uma lâmpada. Isso aqui é só uma representação de um equipamento. Pode ser uma lâmpada, pode ser um motor, pode ser, cara, qualquer coisa que puxa a energia desse circuito, que faz essa energia se movimentar, tá? Vamos pegar o exemplo de um resistor mesmo, porque isso aqui, eletronicamente falando, é o símbolo de um resistor. Então vamos supor que esse resistor aqui, ele tem uma resistência de 10 ohms, certo? Aí o símbolozinho representado no símbolo ômega. Tá um pouco difícil de desenhar aqui porque eu estou usando o mouse, tá, pessoal? Mas beleza. Então, eu quero achar o quê? A tensão. Eu não tenho essa tensão.
Então eu vou vir aqui nas minhas fórmulas, qual que é a fórmula que eu vou usar? Ah, eu tenho a corrente? Tenho. Então não é essa fórmula. Eu tenho resistência? Tenho. Então não é essa fórmula. Eu tenho a tensão? Não. Então é essa fórmula que eu vou usar. Então vamos lá. V é igual I vezes R. Lembra que eu falei que I é corrente, matematicamente falando? Então a tensão é igual a 3 vezes 10, certo? Que dá 30 volts, ok? Então aqui eu sei que meu V é igual a 30. Nossa, ficou bem ruim esse 3 aqui, ó. Deixa eu apagar. Então eu sei que meu V aqui é 30 volts, certo? Beleza, tá? A mesma coisa vale se você quiser achar a corrente. Vamos supor que eu tenho uma tensão de 30 volts, eu tenho uma resistência de 10 ohms, eu quero achar a corrente que está fluindo nesse circuito. Qual que é o nível de corrente que está fluindo nesse circuito? I é igual a V dividido por R. 30 dividido por 10, 3. Tá? Então, a lei de Ohm, ela é exatamente isso. A corrente, ela se interage com a carga e se interage com a fonte de energia. Tá? Tudo isso está interligado. Lembra que eu falei para vocês, lembra não, eu acho que eu não cheguei a comentar para vocês, mas você já ouviu falar do que é um curto-circuito? Né? O circuito, você sabe que é um caminho fechado. O que é um curto-circuito? Um curto-circuito é quando a gente fecha um caminho curto aqui. Né? A gente fecha um polo e outro polo aqui. Vocês já viram, não sei se vocês também já tiveram a oportunidade de ver um curto-circuito acontecendo. Mas se você pegar dois fios, conectar na tomada, e pegar esses dois fios e bater, cara, vai acender um clarão na sua frente, vai fazer um barulhão, puf, né? Isso é um curto-circuito. Isso também acontece muito no mundo eletrônico, isso acontece muito em equipamentos. Muitas vezes vocês não viram um curto-circuito acontecendo, às vezes vocês só ouviram o disjuntor caiu e tudo mais. Né? O disjuntor, ele é um equipamento de proteção. Eu já explico como é que ele funciona. Por que eu estou falando esse exemplo do curto e tal? Porque quando a gente tem um curto, além de Ohm, ela trabalha, é incrível como ela trabalha e ela explica o porquê acontece aquele clarão, por que o fio estoura, por quê? Imagina que eu não tenho essa resistência. Imagina que essa resistência não existe e eu fechei um caminho, um curto-circuito aqui, certo? O que vai acontecer aqui? A minha resistência vai ser zero. Isso daqui, eu fechando esse ponto ao outro, a resistência vai ser zero, né? Vamos supor que eu peguei um fiozinho bem pequeno, né? E a resistência dele vai ser mínima, né? Zero, zero. Como que a corrente vai se comportar nesse caso aqui? A gente pega 30, certo? Eu quero achar a corrente, a gente pega 30 e divide ela por zero. Cara, isso vai para o infinito. Isso tende ao infinito. Vamos supor porque todo objeto ele tem uma resistência, tá? A resistência zero, ela é impossível. Então vamos supor que esse fiozinho aqui ele vai ter uma resistência de 0,01. É uma resistência muito baixa, tá? Deixa eu abrir a minha calculadora aqui e a gente vai conseguir calcular isso, tá? Deixa eu pular para cá. Então eu tenho aqui 30 dividido por 0,01. 3.000. 3.000 amperes é a corrente que está passando aqui. Para vocês terem uma ideia, pessoal, só para vocês terem uma ideia, 3 amperes já é uma corrente alta. Tá? 3 amperes não é brincadeira, 3 amperes já é uma corrente alta. 3.000 amperes, cara, isso aqui é elevadíssimo. Imagina isso aqui passando em um fiozinho de cobre. É por isso que estoura, é por isso que acende aquele clarão quando você fecha um curto. Tá? Já viu aquelas máquinas de solda? Que os caras põe até aquela máscara para fazer solda? Aquela máquina, ela gera um curto gigante. Para você fazer a solda, você derrete os componentes que estão que estão se conectando ali. Então é por isso que gera um curto-circuito. Tá? Então o curto, cara, eleva a corrente ao extremo. E a gente está falando aqui de 30 volts, né?
Se a gente subir isso aqui para 127, que geralmente é onde o curto acontece, aumenta mais ainda, tá? Deixa eu fechar aqui, vamos apagar. Então, é isso, tá? O disjuntor, pessoal, ele funciona justamente monitorando esse aumento de corrente, por isso que ele cai. O disjuntor, geralmente, ele é comprado que, eu quero um disjuntor de 30 amperes. Se a corrente subia mais do que 30 amperes, ele abaixa e corta a corrente. Então, ele funciona dessa maneira, tá bom? Bora pro próximo slide. Espero que vocês tenham entendido como é que a lei de Ohm se comporta, como é que é a relação de corrente e tudo mais, tá? Bora. Opa. Aqui, pessoal, eu tenho um exemplo de um circuito elétrico simples, tá? Aqui eu tenho uma fonte de tensão alternada, aqui eu tenho um transformador, aqui eu tenho um diodo, eu tenho uma carga e eu tenho um voltímetro, tá? É bem interessante esse exemplo que eu vou dar para vocês, que mostra como é que a corrente se comporta no circuito, e é isso que a eletrônica faz, ela molda a corrente, né? Esse circuito aqui é um circuito bem básico, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Aqui eu tenho a fonte de tensão alternada, vamos supor que ela é uma fonte de 127 volts, e aqui eu tenho um transformador. Para quem nunca viu um transformador, pessoal, deixa eu pegar uma imagem aqui. Transformador. Vou mostrar para vocês o que é um transformador. Vocês já devem ter visto já, tá? Tem um transformador de poste, mas a gente tem um transformador aqui, ó, pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo inserir ele aqui, ó. Não consigo, deixa eu abrir ele numa outra página. Beleza. Isso aqui, pessoal, é um transformador, ó. Isso aqui é um transformador, tá? O que ele faz? Ele pega a tensão alternada, que está vindo alta, de 110 volts, ele abaixa essa tensão, beleza? Então, eu mostrei para vocês como é que é um transformador, tá? Aqui a gente tem um diodo, que é um componente eletrônico. No próximo slide eu vou dar um detalhe para vocês do que é um diodo. Aqui eu vou falar o que ele faz. E aqui a gente tem uma carga e um voltímetro que está medindo como é que está o sinal da onda nesse circuito, tá? Então vamos lá. Então aqui a gente tem a tensão, o transformador abaixou a tensão, certo? O diodo entrou. Daqui para cá, como é que era a forma de onda? Vocês lembram? Ela tem o risco do eixo, né? Então a onda ela vinha, ela fazia isso aqui, descia, fazia isso aqui, fazia isso aqui. O diodo, ele é um equipamento eletrônico, ele é um dispositivo eletrônico que ele faz o quê? Ele corta o polo negativo da corrente. Então ela está oscilando aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai anular esse ponto aqui. Certo? A mesma coisa quando está acontecendo aqui, ó. Viu que tem esse exemplo aqui, ó? O que ele fez? Ele cortou esse pedaço de onda aqui, ó. Ele não existe mais. Então, o que está vindo para a carga é só essa parte aqui, tá? Lembra que eu falei para vocês que a corrente contínua, ela só fica nesse polo aqui assim, ó, certo? Mas ela é contínua, né? Nesse caso aqui, é uma corrente que ela está oscilando ainda, mas ela está só nesse polo aqui. Então, se eu tiver um equipamento que ele é polarizado, eu não tenho problema de ligar ele. O problema é que, por exemplo, se for um LED, ele vai ficar piscando. E você vai notar que ele vai piscar por conta disso. Ah, Igor, como é que eu faço esse LED, essa corrente virar contínua, esse LED ficar aceso constantemente? Cara, você pode pôr aqui, ó, um negócio que chama capacitor. Esse é o desenho dele eletronicamente. O que o capacitor faz? Ele é como se ele fosse uma bateriazinha que ele carrega e descarrega, carrega e descarrega, carrega e descarrega. Então, o que vai acontecer com essa corrente? Que ela está subindo e descendo, o capacitor ele vai carregar, ele vai descarregar aos poucos. Então, o pico de corrente ele vai ficar aqui assim, ó. Então, você tem um circuito aqui retificador, tá? É um circuito que ele vai transformar a corrente alternada em corrente contínua, tá? Basicamente, bem básico, um circuito de retificação, ele vai muito mais além disso, tá? Ele, lógico, que você
pode fazer isso no mundo eletrônica. Uma vez eu montei uma plaquinha de um LED que ele tinha um resistor, um capacitor e um diodo. Então funcionou muito bem, o LED acendeu e tudo mais. Mas quando você fala, eu tenho um equipamento aqui, um rádio, por exemplo, ele tem um circuito de retificação muito mais eficaz. Tá bom, pessoal? Então é importante a gente ressaltar essa diferença, tá? Mas é assim que o circuito é retificado, tá bom? Então a gente tem uma corrente que ela chega aqui alternada, passou pelo diodo, a gente cortou metade dessa corrente para baixo, a gente cortou o polo, o negativo dessa corrente, e a gente colocou um capacitor para quê? Para ele manter a corrente alta, para manter essa corrente sempre ali contínua. Então se eu tivesse um LED aqui, estaria sempre, no lugar dessa carga aqui, né, seria um LED, esse LED estaria sempre aceso, tá? Por que eu dei esse exemplo desse circuito aqui? Porque a gente já chegou no estágio do nosso curso, da nossa aula, que você já consegue compreender que um circuito eletrônico, ele molda a corrente. Lembra que eu falei para vocês que ele trabalha com moldando o jeito que o fluxo de corrente passa no condutor, como é que ela chega em cada componente e tal. Lógico que a eletrônica está muito mais aprofundada do que isso, que é o básico do básico do básico, tá? A gente tem corrente, a gente tem eletrônica analógica, corrente digital, que é coisa que vocês também não precisam aprender para poder trabalhar, mas só mostrando que esse mundo, cara, ele é vasto, né? Ele é infinito. É muito interessante, tá? Então, é isso. Deixa eu mudar aqui. Nessa imagem, a gente tem esses componentes, né? O que é um diodo? Então, esse pretinho aqui, eles são diodos, tá? Nossa, Igor, por que você tem 4 diodos? Porque aqui eles estão formando uma ponte retificadora, tá? Já é um negócio mais aprofundado, né? Mas basicamente eu consigo explicar para vocês. Lembra do gráfico? Vamos lá no gráfico de novo. Como é que a onda alternava ela entrava? Ela entrava assim, ó, certo? O que essa ponte de diodo faz? Além dela cortar o negativo, ela também tem a capacidade de transformar a onda para cá. Então, assim você sempre tem ondas. Então, a corrente fica mais estável. Com esse capacitor aqui, você mantém sempre o fluxo aqui em cima. Então, é como se na entrada desse circuito ela tá alternando e na saída desse circuito ela tá como? Na saída desse circuito a corrente está assim, ó, só aqui em cima, certo? Então esse circuitinho aqui ele faz isso, ele transforma alternada para contínua, tá? No outro exemplo que eu dei, a gente tinha um transformador, né? A gente tinha esse transformador. Por quê? Esses componentes aqui, geralmente, eles trabalham com tensão baixa. Você não pode jogar 127 volts aqui, que você vai queimar eles. Então, o transformador ele vem para rebaixar a tensão. É o mesmo exemplo do transformador que a gente tem no poste, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui do transformador do poste, que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse cara aqui, tá vendo? Que tem poste, vocês veem? Isso aqui é um transformador, cara. A tensão desses fios aqui de cima é 13.000 volts. Eles rebaixam a tensão para 220 volts, que é a tensão que chega na casa da gente, tá? Pessoal, eu acabei até saindo aqui da aula, deixa eu voltar. Aí, beleza. Entendeu? Então, é isso, tá? Então esse aqui é o circuito. Aqui a gente tem um LEDzinho, é ele que acende. Se a gente não tivesse o capacitor, tivesse um diodo só, esse LED estaria piscando muito rápido, às vezes até imperceptível para o nosso olho, porque ele está piscando 60 vezes por segundo, mas eu creio que a gente ia conseguir perceber sim. Tá? Então, aqui é o circuitinho do exemplo que eu dei. Beleza. A gente está chegando no fim dessa aula, acho que já deve ter dado uns 40 minutos de aula. Tá? A gente aprendeu aqui o que são os circuitos elétricos, tá? A diferença entre corrente contínua e corrente alternada e como que elas trabalham entre si, como é que elas trabalham, né? A gente sabe que a corrente contínua ela tem polaridade, é uma corrente mais baixa que os equipamentos têm polaridade, você não pode ligar de qualquer jeito. E a corrente alternada já é uma corrente mais alta, que você não tem a polaridade, tanto faz o jeito que você vai ligar o equipamento, tá bom? E a gente fez um aprofundamento da lei de Ohm dentro de um circuito eletrônico.
tá? Beleza? Pessoal, lembrando que a gente tem o nosso canal de dúvidas. Não se acanhe, mande mensagem, pergunta. É para isso que a gente está aqui, tá? Agradeço muito vocês terem assistido essa aula, tá bom? E é isso, tá? Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Muito obrigado e até a próxima aula.